Alguma vez você já se pegou orando por uma situação, ou por alguma coisa, algum projeto, e parecia que quanto mais você orava, as coisas davam errado. Parecia que quanto mais você entregava a Deus, parecia que as coisas iam de mal a pior. E o pior de tudo, parecia que Deus não estava ouvindo a sua oração. E você acabou desistindo de orar por aquele projeto, porque parecia que não valia a pena orar. Se eu te disser que você chegou bem perto de viver o extraordinário de Deus, você chegou bem perto de viver uma ação divina de Deus na sua vida, mas você acabou desistindo. Existe uma maneira de você orar a Deus. Eu vou te mostrar nesse vídeo. Peço que tu fique até o final, que você vai mudar a sua mentalidade sobre oração. Existe uma maneira de você orar a Deus e Deus ouvir essas orações, e não só ouvir, e Deus também agir. No livro de Lucas, no capítulo 18, Jesus ele propõe uma parábola dizendo: havia um certo juiz que morava em uma certa cidade, e nessa cidade morava também uma viúva. Esse juiz ele não temia Deus, ele não temia os homens. A parábola diz que essa viúva que mora nessa cidade chega até esse juiz e fala: julga minha causa contra os meus adversários. Só que quando ela apresenta a causa ao juiz, o juiz não julga a causa dela. Porém, aquela mulher ela continua perseverando. Ela está indo até esse juiz, está dizendo: julgue minha causa contra os meus adversários. Só que o juiz não julga a causa dessa mulher. Só que ela continua persistindo, ela vai na segunda, ela vai na terça, ela vai na quarta, ela vai na quinta, ela vai na sexta, ela continua indo, e o juiz dizendo não, mas ela continuava perseverando, mesmo que o juiz dissesse que não ia de maneira nenhuma julgar a causa daquela mulher. Para se livrar daquela mulher, a palavra diz que aquele juiz ele julga a causa contra os adversários daquela mulher. Então o juiz ele julgou a causa não porque ele gostava daquela mulher, mas porque ela perseverou, e para se livrar dela, ele acabou julgando aquela causa. Aí Jesus está nos propondo essa parábola dizendo o quê? Será que Deus quer que nós persista para nós acabar desistindo? Não. Toda vez que nós apresentamos algo a Deus, começa com algumas pessoas, porque geralmente quando nós apresentamos alguma causa a Deus, nós já temos o nosso projeto, nós já temos nossos rabiscos no caderno, dizendo: Deus, o Senhor só precisa fazer isso aqui, porque eu já tenho tudo planejado. Eu já tenho pessoas inseridas nisso aqui, eu já tenho dinheiro, eu já tenho um mapa, já está tudo organizado, já está calculado. E só que Deus fala para você continuar perseverando. Só que quando você vai perseverar na oração, você vai ver que algumas pessoas que estavam dizendo: estou contigo, não abro mão, essas pessoas automaticamente, pelo tempo, ela acaba te deixando. Tem vezes que até mesmo com o dinheiro que você tinha para aquele projeto, aquele dinheiro acabando, e as coisas começam a desandar, e você começa a se perguntar o porquê continuar insistindo em algo que não está dando certo. E Deus ele vai fazer com que você persevere um pouco mais, porque tem alguns projetos que Deus não vai agir se algumas pessoas estiverem inseridas nesse projeto. Tem algumas coisas que Deus não vai fazer enquanto você não mudar alguma mentalidade que você tem. Você está dizendo: Deus, eu já tenho um projeto, eu já tenho uma forma, você só precisa fazer isso. E Deus não permite, ou Deus não faz até algumas coisas aparentemente não vai dar mais certo. A palavra diz que Abraão ele creu contra as esperanças. E tem vezes que Deus vai fazer com que você entre em uma situação que você vai ter que acreditar que se Deus não agir, não vai dar certo. Porque se der certo da forma que você está querendo, você vai achar que não foi Deus, foi você que fez. Aí tem coisas que Deus vai dizer: eu vou ter que gerar em você uma persistência através da perseverança. Eu vou ter que fazer com que você persevere na oração. Porque aquele juiz, ele julga a causa daquela mulher para se livrar dela. Porém, tem vezes que Deus ele não vai agir imediato na sua vida para você continuar orando. Continuar orando. Deus está dizendo: esse tempo ele está te amadurecendo. Esse tempo está te deixando mais forte. Esse tempo está te dando estrutura. E esse tempo, o mais importante de tudo, está gerando intimidade com Deus. Deus está dizendo que você tem coisas que Ele quer fazer na sua vida, mas o mal que muita gente é sonhador. Mas o quem vence não são os sonhadores, são os que persistem. Pessoas que sonham, pessoas inteligentes, isso não quer dizer nada. Para Deus, o importante é aquele que persevera, e persevera na oração.
Deus está dizendo, tem coisas que eu vou fazer na sua vida, mas não vai ser só com uma oração, não vai ser só com um jejum, não vai ser com um culto que você vai, não vai ser com louvor, vai ser com a perseverança. Aí Jesus termina essa parábola dizendo, observa para esse juiz, ele não temia a Deus, ele não temia os homens, mas mesmo assim ele julgou a causa daquela mulher. Será que Deus, vendo você orando dia e noite, será que Deus vendo você perseverando, será que Deus não vai entregar aquilo que você está pedindo? Mas é necessário perseverar. Deus quer gerar intimidade com você. Deus quer gerar intimidade dentro da sua casa. Mas Deus quer gerar intimidade com aqueles que oram, aqueles que persistem. No coração, desejo de postar esse vídeo. Esse vídeo vai ter pessoas específicas. As pessoas que vão ficar no final serão pessoas específicas que Deus escolheu. E Deus te escolheu para te dizer, continua orando. Lembra daquele projeto que você já desistiu? Lembra de algo que você entregava a Deus e você acabou na caminhada desistindo? Deus está dizendo, eu só quero ouvir você orando mais uma vez. Eu só quero ouvir você perseverando mais. Tem coisas que eu permiti não dar certo, porque se desse certo você recebia e ia embora. Deus está dizendo, eu te trouxe aqui, através desse vídeo, através dessa mensagem para te dizer, continue perseverando, continue orando.